Mas você quer mais do Senhor? Amém? Então, abra seu coração. Quero compartilhar com você algo que está bem latente aqui no meu coração, algo que o Senhor tem ao longo desse último mês, né? O mês de junho foi um mês para mim, na minha vida pessoal mesmo, foi um mês assim de imersão no Espírito Santo. Foi um tempo onde aprendi novas coisas, onde percebi o mover do Senhor na minha própria vida pessoal. Percebi alguns ajustes, talvez, de algumas questões que por muitos anos a minha mente trabalhava, a minha mente inquieta, perguntava, mas no meu resumo foi um mês de muita vitória, porque eu consegui trazer para o meu coração alguns conceitos novos, eu consegui equilibrar um pouco mais a minha vida espiritual, me alinhar um pouco mais com a vontade de Deus. E como eu disse para vocês, talvez a grande ênfase daquilo que eu tenho vivido pessoalmente nesses últimos dias tem a ver com a presença do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor está fazendo, algo de dentro para fora, algo que eu não posso explicar para vocês assim, de uma forma material, de uma forma visual, de uma forma exterior, mas algo que realmente está acontecendo do lado de dentro. E eu sempre entendo que quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, quando Deus quer mudar uma realidade, uma história, eu tenho crescido nesse sentido, o Senhor sempre começa com um impacto do lado de dentro. O Senhor sempre começa provocando alguns constrangimentos, alguns desconfortos. Entenda que crescer gera desconforto. Não é confortável crescer. Sabe, crescer faz com que nós tenhamos que fazer alguns ajustes na nossa vida. Faz com que nós tenhamos que tomar algumas posições mais adequadas, de acordo com a nova estação que nós estamos vivendo. E isso, muitas vezes, pode até não transparecer, mas está acontecendo. Sabe, você talvez não esteja exatamente aí com uma expressão facial de luta, de guerra, de batalha, mas só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro do seu coração, sim ou não? Porque às vezes a nossa expressão facial pode até ser de alegria, pode ser até às vezes de tristeza, ou de alguma maneira que nós não estamos exatamente discernindo aquilo que está acontecendo, porque nem todo choro é choro de tristeza, você há de convir comigo, mas também nem todo sorriso é o sorriso da satisfação, mas algo às vezes está acontecendo lá dentro do seu coração que ninguém sabe explicar tão bem quanto você mesmo, porque você está vivendo um tempo de avivamento pessoal, o Espírito Santo está vindo sobre a sua vida, algumas questões estão sendo colocadas no lugar, e é maravilhoso quando isso começa a acontecer, é precioso quando nós começamos a provocar um avivamento pessoal. Hoje nós estamos muito nessa onda de buscar um avivamento. Onde está o avivamento? Está lá no país X, está lá no país Y, está na pessoa X. Não, o avivamento está dentro de nós, sabe? E essa é a oportunidade que nós temos, esse tempo, essa estação, esses momentos que nós estamos vivendo em Deus é uma grande oportunidade de despertarmos o homem interior, de trazermos à luz aquilo que estava obscuro, de mudarmos a realidade da nossa história, de podermos preencher muitas vezes esse vazio que está tentando ser compensado, como o São bem falou aqui, às vezes com coisas, às vezes com pessoas, às vezes com dinheiro, às vezes com necessidades, mas todas as vezes o resultado é o mesmo, é frustração, é decepção, porque você acaba não sentindo aquela alegria gostosa de que, uau, eu estou cheio por algo que é permanente, eu estou cheio por algo que vai durar gerações, não é algo que é momentâneo, não é algo que veio só para dar um fôlego novo, um gás novo, dar uma ajudinha nova, não, o Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo precisa ser permanente na minha vida. E eu quero começar falando exatamente sobre isso. O tema que eu coloquei para essa manhã é o que é que nós estamos esperando. O que é que você está esperando? O que eu estou esperando? Diga comigo assim, o Espírito Santo já foi derramado. Olha para o seu vizinho e fala, o Espírito Santo já foi derramado. Essa é a sensação que eu tenho às vezes,
Parece que nós estamos esperando algo acontecer. Parece que ainda não está concluído. Então, muitos de nós entramos numa suposta busca por algo que na verdade já aconteceu. Por algo que na verdade já está disponível. Essa manhã, e eu espero que eu consiga fazer isso, mas se eu pudesse resumir essa palavra já antes de dar início nela, eu vou tentar, na verdade, colocar o nosso coração e os nossos olhos numa perspectiva correta de qual é o momento que nós estamos vivendo. Porque eu confesso que nas minhas buscas, muitas vezes precisei ali ser corrigido por não estar conectando a perspectiva correta da ação de Deus no mundo. Por estar, às vezes, com a boa intenção, no lugar certo, tentando e buscando as coisas corretas, mas não entendendo qual estação realmente eu estou vivendo. E essa manhã eu tentei resumir com uma só frase, né? É exatamente isso. O que eu estou esperando? Porque a sensação que eu tenho é que talvez muitos assim estão esperando algo acontecer. Estão esperando um trovão do céu, estão esperando um raio, estão esperando assim uma luz diferente. Mas o que eu quero dizer para você, sendo bem objetivo mesmo com essa palavra, essa luz já brilhou. Esse raio já apareceu, a ação do Espírito já foi realizada sobre o planeta Terra, e o Espírito do Senhor já foi derramado sobre toda a carne. E é isso que nós vamos ver essa manhã. Eu quero fazer uma comparação breve sobre como que era a perspectiva lá do Antigo Testamento, como que os nossos irmãos antepassados, né, os profetas, os homens, as mulheres de Deus que também conviveram com o Senhor, sabe, como que eles enxergavam e como que nós precisamos enxergar, porque nós, embora tenhamos o mesmo Espírito, embora sejamos da mesma linhagem, nós temos uma visão neotestamentária, ou seja, nós estamos no Novo Testamento, nós somos o povo da nova aliança, não só da igreja Nova Aliança, mas você é o povo da nova aliança, vivemos uma nova aliança, onde o Espírito do Senhor colocou novas perspectivas. Então no Antigo Testamento era muito forte um conceito chamado visitação, sabe? Era algo que acontecia corriqueiramente, os profetas se preparavam, as pessoas se preparavam, porque hoje é o dia da visitação, hoje Deus vai se manifestar, hoje nós vamos ver os holocaustos, todos eles sendo consumidos com o fogo, e o simples aspirar das narinas do Senhor farão subir os holocaustos, então ele será alimentado com os holocaustos. E essa era uma realidade muito presente lá no Antigo Testamento, que era a realidade da visitação. Significa que Deus, né, invariavelmente aparecia e muitas vezes se manifestava, visitava o seu povo, dava as direções, como a gente vê no relacionamento dele com Moisés e também com tantos outros profetas, mas era apenas uma visitação. E qual que seria o oposto disso? Se lá no Antigo Testamento nós tínhamos uma visitação do Senhor, no Novo Testamento precisamos entender, nós precisamos desenvolver não uma ideia de visitação, mas uma ideia de habitação. Ou seja, eu preciso fazer com que o Senhor habite diariamente no meu coração. Eu preciso aumentar a minha consciência do Espírito Santo, porque Ele não é alguém que aparece de vez em quando. O Espírito Santo não é aquele que, hoje eu vou escolher, vou descer sobre Rua Pombas 32, né? O nome já Pomba já está ligado aí com, né? Vou descer sobre essa igreja. Não. Hoje eu falei para você, a ideia é mudar a nossa perspectiva, de que Ele não precisa descer, Ele já está. A Bíblia é clara e Ele foi derramado já sobre toda a carne. O Espírito Santo já não precisa, é nós que precisamos aumentar, diga comigo assim, aumentar
a minha consciência sobre o Espírito Santo. Eu estava vendo algo sobre, eu gosto de algumas coisas assim de avião, voos e tal, eu sou bem apaixonado por entender algumas coisas. Eu estava vendo esses dias um vídeo de um simulador, né, os caras que estão sendo ali treinados para, né, homens e mulheres, para serem pilotos de avião, antes de eles, né, de fato, colocarem aquele monstro no ar, que, gente, é impressionante quando você olha. Eu realmente, assim, embora nós vivamos o século 21 e a coisa moderna, mas até hoje eu não me acostumo com ver um monstro daquele no ar, né? É difícil para nossa mente entender tudo aquilo, e às vezes eu fico pensando a responsabilidade que é um piloto de avião, tantas pessoas ali dentro, e ele tem que conduzir aquela máquina nos ares, subir e descer, e um só errinho pode causar um grande estrago. E aí eu estava vendo esse vídeo, achei muito legal, porque eles, antes do piloto, né, realmente ali colocar uma aeronave como aquela, cheia de pessoas no ar, ele precisa aumentar muito, muito a consciência dele, de todas as sensações. Então o simulador é um lugar onde ele entra, e é interessante que ele sente tanto frio na barriga no simulador, mesmo sabendo, mesmo a cabeça dele sabendo, eu estou num simulador, do que como se estivesse realmente voando. Porque a experiência é tão real, sabe? Treme, balança, chacoalha. Um errinho ali, ele já na mesma hora absorve aquele erro, e tudo isso vai mostrando que aquela pessoa, na verdade, está diariamente, e ela faz eu não sei quantas aulas de simulador, para depois, então, né, junto ali com um outro piloto experiente, realmente entrar na aeronave e conduzi-la. Por quê? Ele passou um grande período da sua vida, esticando, aumentando, expandindo a sua consciência sobre a realidade que ele precisava viver, e então depois ele tem uma experiência real. E eu fiquei pensando sobre isso. E isso é muito parecido com aquilo que a gente precisa viver na vida espiritual também. Viver com o Espírito Santo, nós precisamos aumentar nossa consciência dele. Nós precisamos esticar, expandir a nossa capacidade de se relacionar com o Espírito Santo, de forma a entender como ele trabalha, como ele age, o que ele realmente quer fazer, o que já foi feito lá no passado, o que está sendo feito agora no presente e o que ele fará no futuro. E aumentar essa realidade é, sem dúvida, um exercício intencional. Eu preciso ser intencional para descobrir os novos caminhos no Espírito Santo. Na semana passada, eu não sei se foi na semana passada ou na retrasada, onde nós falamos um pouco mais sobre isso, que nós vivemos a consequência do mundo do qual nós somos mais conscientes. Então, qual é o mundo que você é mais consciente? Qual é o mundo que está mais expandido aqui no meu coração, no meu espírito? Qual é o mundo que eu estou vivendo? Você vai viver a exata proporção do mundo que você tornou mais consciente. Se o mundo que é mais consciente para você é apenas o mundo material, físico, é apenas as urgências pessoais, as suas necessidades, obviamente você vai viver absorvido por isso. Mas se eu expandir a minha consciência do Espírito, se eu expandir a minha consciência da realidade espiritual que está à minha volta, tentando me encher de Deus, das promessas de Deus, das ações extraordinárias do Espírito Santo, obviamente eu vou começar a enxergar a vida sobre a ótica do Espírito e não sobre a minha realidade física. Então é intencional, gente. Às vezes você fala, puxa, eu não tenho fé suficiente para ter esperança. A pergunta é, você está treinando o teu coração para ter esperança? Porque onde é que você vai encontrar esperança? No Jornal Nacional? Nas notícias? No Instagram? Não! Eu encontro esperança na palavra. A minha consciência de fé
de esperança, de paz, de ousadia, de vida espiritual é expandida à medida que eu tenho encontros diários com o Espírito Santo através da palavra, porque é ela que preenche, é ela que muda. Nós lemos um livro, eu e a Esther, chamado Ative Seu Cérebro, de uma autora chamada Caroline Leaf, né? E ela fala muito sobre, neurociência, não é isso, né? E ela fala sobre os caminhos, né? Que os caminhos neurais, eles podem ser moldados. E você vai moldando tudo. Ela basicamente faz uma explicação sobre o cérebro, dizendo que o cérebro é como uma gelatina, que se ela for moldada sobre um quadrado, ele vai ficar quadrado. Se ele for moldado com um círculo, ele vai virar um círculo. Então, ele é muito moldável, o nosso cérebro. E o que faz com que o nosso cérebro seja moldado na perspectiva espiritual? Ora, é exatamente isso que nós estávamos falando agora. É a quantidade e, de modo especial, é a seleção das informações que eu dou a ele. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo com o qual me relaciono, sabe? As promessas que eu alimento no meu coração vão fazendo com que o meu cérebro também pense diferente, com que ele age de uma maneira diferente, com que ele corresponda segundo aquilo que é a vontade de Deus. Agora, eu não vou conseguir expandir essa consciência, e eu espero que você esteja entendendo essa palavra, porque talvez esteja um pouquinho complexo, porque Deus falou isso tudo aqui no meu coração primeiro, mas eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, mas à medida que eu consigo expandir essa consciência aqui no meu coração, aqui na minha vida, eu vou ler e entender a história de um modo totalmente diferente. Mas se isso não acontecer aqui dentro, se eu não der a oportunidade para o Senhor trabalhar aqui, se eu não for intencional, e então treinar a minha mente, treinar os meus olhos, treinar o meu coração para fazer, viver e aplicar tudo aquilo que é correto na minha vida, obviamente que eu vou sucumbir diante da realidade que está mais presente, da realidade que está mais consciente. Se a realidade que está mais consciente para você é o inferno, é as trevas, é a escuridão, é o mundo, é a falta de esperança, é a tristeza, é a amargura, então você vai viver refletindo esses mesmos aspectos sobre a sua vida. E o resultado disso, você vai virar uma espécie de pessoa movida por aspectos lá do Antigo Testamento. Você vai precisar de visitações. Você não vai ser mais um neotestamentário. Você já não vai ser uma habitação constante do Espírito. Não, você vai ficar sempre assim: olha, eu preciso buscar a Deus, sabe? Eu preciso ir até a casa de Deus. Ai, vai ter um culto ali, eu preciso ir lá naquele culto, porque Deus precisa falar comigo. Então você vira um desesperado por Deus, ao invés de acomodar a Deus, ao invés de fazer com que Deus habite. E lembrar que o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Então diga comigo mais uma vez: o que estamos esperando? Sabe, não tem mais o que esperar, gente. Ele já está sobre nós. Será que precisamos buscar um avivamento? O que você prefere? Uma visita de Deus ou tê-lo habitando sobre você eternamente? Que pergunta boba, né, gente? Não há dúvida. Nós preferimos habitação. É melhor, sabe? Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão mais atrás mesmo é de visitas semanais de Deus, é de operações, sabe? É de Deus, mas não exatamente de uma forma constante, aplicável às nossas rotinas diárias. Não, parece que é algo assim, Deus só vai se mover quando o violão tocar, Deus só vai falar quando eu estiver lá na igreja. Não, sabe, o Espírito Santo habitando nos leva a ter as experiências mais corriqueiras do nosso dia a dia, desde uma vaga de garagem que você está orando: Espírito Santo ajuda, sabe, desde do seu conflito ali na educação dos filhos, no desafio às vezes da realidade
financeira, emocional, pedir direção, pedir orientação. Pai, como eu lido com isso? Espírito Santo, me dá graça, me dá sabedoria, ilumina os meus olhos. Então, isso é uma experiência de habitação. Você está entendendo? Não é algo do tipo, eu preciso ir domingo no culto para Deus falar comigo. Se você ainda é desses que está esperando vir domingo ao culto, eu costumo sempre dizer o seguinte: quem busca a Deus de domingo a domingo, corre muito risco de segunda a sábado. Porque Deus não é alguém que se encontra de vez em quando. A realidade espiritual precisa ser expandida a partir das nossas necessidades diárias. Então, viver à espera de um avivamento, ou seja, uma visitação, pode ser a causa de que muitos estão vivendo passivamente e conformados com uma vida sem poder, com uma vida sem autoridade, não deixando de lado, deixando de exercer os principais dons, as características de uma vida realmente presente com o Espírito Santo. E não é difícil observar hoje pessoas, que estão esperando um mover de Deus, pessoas que estão falando consigo mesmo: se Deus agir, se Deus falar, se Deus aparecer, se Deus, mover alguma pessoa, me der um sinal. Então, essa é a característica de pessoas religiosas mesmo, que elas estão esperando Deus fazer algo para que elas possam se mover. E a boa notícia que eu vim dar a você essa manhã é que Ele já fez. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já entregou o seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus já morreu pelos nossos pecados. Então, coloque em perspectiva, ou melhor dizendo, coloque a sua perspectiva espiritual no lugar correto. Que hoje é muito simples e a gente vê isso. As pessoas, elas estão ávidas, às vezes, e isso é muito comum agora da nossa geração. As pessoas estão, vamos buscar um avivamento, vamos nos avivar. Eu até acho legal isso, acho que é nobre, só que isso está fora da perspectiva daquilo que é a realidade. Vamos ao ponto. Eu quero compartilhar com você aqui um primeiro versículo, Efésios capítulo 2, versículo 21, olha o que a palavra de Deus nos diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu o quê? Mais forte, nos deu o quê, igreja? Olha só isso, nós estávamos mortos, mas quando nascemos de novo, o que a palavra de Deus está dizendo? Ele nos deu vida. Então, diga comigo assim: eu já sou avivado. Então é loucura isso, buscar o avivamento, mas eu já sou avivado. O máximo que eu posso estar é talvez desanimado, talvez vivendo um momento de fraqueza, ok, mas a vida já está em mim, o Espírito já está sobre a minha vida, Ele já me deu vida. Como é que eu estou buscando por avivamento se eu já estou vivo? Eu posso estar numa estação difícil, mas isso não significa que eu não tenha vida. Talvez signifique que eu precise colocar mais chama sobre o meu coração. Talvez significa que eu preciso alimentar mais a minha alma com a palavra de Deus, com as perspectivas celestiais. Eu preciso expandir a minha mente espiritual, porque aí sim eu vou começar a trazer vida, eu vou começar a fazer com que esse fogo aumente, com que essa consciência do Espírito aumente sobre o meu coração. E é tremendo quando isso acontece, irmãos. É tremendo. Então você já é um avivado, mas sim, o que talvez a igreja esteja precisando, realmente talvez não seja um avivamento, mas um despertamento, eu concordo. Não é avivamento, mas é despertamento. Precisamos acordar da realidade que nós estamos vivendo. Eu falei isso na semana passada, na nossa multiplicação das células aqui, e
do meu coração ali veio aquela clareza naquele momento de profetizar sobre os líderes. A Esther teve um momento de profetizar também, mas eu falei para eles aqui: você tem só uma vida para corresponder aos anseios de Deus. Tem gente perdendo tempo, sabe? É só uma vida. Nós não somos espíritas que acreditamos que teremos outra vida. Não, lá depois eu vou nascer diferente. Não, você é um cristão. E daqui partimos para a realidade eterna em Cristo Jesus. Mas é uma vida, e diga-se de passagem, o Salmo 90 fala que ela é curta. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou em havendo vigor a 80, e o que passa disso é canseiro e enfado. Eu não gosto de chocar você não, mas se fosse lidar com porcentagem, pensando que o Salmo fala de 80 anos, quantos por cento da sua vida você já viveu? E aí você precisa lembrar disso, você só tem uma vida, diga comigo, só tem uma vida, para corresponder aos anseios de Deus. Sabe, e tem gente que sabe disso, só tem uma vida, mas está vivendo para Ele. Está vivendo segundo o seu próprio entendimento. Está deixando de viver as promessas de Deus, os sonhos do Senhor para a sua vida. Então, desperta, acorda. Não é avivamento que você precisa, porque o dia que você aceitou a Cristo, confessou como suficiente Salvador, reconheceu os seus pecados, Ele te deu vida. A vida já está sobre você. Talvez você precise ser despertado. Por quê? Porque você foi apagando essa vida. Você foi deixando o Espírito de lado. Sabe, no dia de Pentecostes, Pedro, ele disse que aquele era o cumprimento da profecia de Joel. Falei isso há 2 semanas atrás, quando eu falei daquele momento do Pentecostes, onde o Espírito desce sobre todos os discípulos, e ali Pedro tem a leitura correta do que estava acontecendo, e é por isso que eu falei para vocês, que essa manhã, a minha grande tentativa aqui, seria trabalhar a nossa perspectiva. Qual é o momento que nós estamos vivendo? E aqui é que começa o entendimento dessa perspectiva. Vamos lá, Atos 2, 15 a 18, olha o que a palavra diz. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pergunta: quando é os últimos dias? Eu não tenho tempo aqui para ler todo o texto, mas você que nos acompanhou há 2 semanas atrás, que me viu lendo todo o texto com você do Pentecostes, a gente precisa lembrar que estava havendo uma ação do Espírito Santo sobre Jerusalém. Os apóstolos, eles estavam agora não somente agindo segundo aquilo que eles aprenderam, mas eles estavam agindo segundo aquilo que estava dentro deles. O Espírito foi derramado. Só que você lembra que a consequência disso foi uma grande inveja, uma grande perseguição por parte dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, porque eles estavam enxergando aquilo como algo estranho. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu vejo essas pessoas falando em línguas diferentes, está tudo, a comunicação deles aqui, eu vejo pessoas iletradas, sabe, com muita ousadia no falar, eles estavam chocados com tudo aquilo. Foi então que eles concluíram e começaram a dizer de uma forma até mesmo ofensiva: esses homens estão todos bêbados. Lembra disso? A conclusão deles foi: eles estão bêbados. Mas Pedro, olha só, aquele que negou Jesus, aquele que perante a mulher que estava ali acusando ele, não reconheceu o Senhor. Mas quando esse avivamento começou em Jerusalém, ele falou: eu não posso ficar fora disso. Ele sai do lugar onde ele estava, ele corre para Jerusalém, e ele quer, na verdade, participar daquilo, e ele começa a pregar. E quando ele vai responder a essa ofensa que os saduceus estavam levantando contra os cristãos, contra aqueles que estavam sendo avivados ali, ele vai dar uma explicação. Ele vai dizer: o que está acontecendo aqui hoje é o que o profeta Joel, lá no passado, profetizou. E o que o profeta Joel disse?
E acontecerá que nos últimos dias, e eu quero colocar agora sua mente bem em perspectiva. Muita gente lê esse versículo e acha que os últimos dias estão para a frente. Não tem nada a ver com o passado. E a realidade é bem diferente. Aqui Pedro estava dizendo que os últimos dias já começaram lá no Pentecostes. Lá no Pentecostes eles já estavam vivendo os últimos dias. Hoje nós também estamos vivendo os últimos dias. Então não tem uma realidade a ser esperada. Você está entendendo? Por isso eu disse, você não precisa esperar mais nada. O Espírito já foi derramado. Não acontecerá algo no futuro. Se você ler somente esse trechinho aqui, texto fora de contexto é pretexto. Já ouviu essa frase? Se eu pegar só esse trechinho aqui, para onde eu aponto? Para o futuro. E acontecerá. Ok? Só que quem que foi que declarou isso aqui? Foi eu hoje aqui em Arapongas? Não. Foi lá em Jerusalém, no Pentecostes, naquele avivamento. Pedro estava falando sobre algo que já estava acontecendo relacionado a uma profecia antiga. E isso muda tudo, irmãos. Eu sei que talvez, como eu disse aqui, não seja assim tão simples de entender toda essa mudança, mas colocar a tua mente na perspectiva correta do momento e da estação que nós estamos vivendo, muda tudo. Você não fica mais esperando por algo acontecer. Sabe, você não precisa mais ficar esperando por um mover extraordinário do Espírito Santo. Não, se hoje você fala assim, hoje eu quero ter o maior mover da minha vida, entrar no seu quarto, jejuar, orar, vai acontecer. Porque não precisa ter uma ocasião. Vamos fazer um evento para chamar o Espírito Santo, ele será o nosso convidado de honra. Não faz sentido. Sabe, o Espírito Santo está vivo, está ativo, está presente, está disponível na hora que você quiser. Depende de você. Depende de mim. Depende da nossa, como eu estava dizendo agora há pouco, depende da nossa consciência, o tanto que ela está expandida ou não para receber essa presença, para ser inundado por essa presença. E aí eu volto àquilo que nós estamos falando no começo. Se a tua consciência é tão somente a consciência da vida material, dos problemas diários, das confusões que você mesmo cria no seu dia a dia, ok, é isso que você vai viver. Você vai viver absorvido por uma realidade meramente material. Você vai viver absorvido por uma realidade física que não comunga com a realidade espiritual que está sobre a sua vida. É uma escolha. Mas eu lamento, você vai viver gelado. Eu lamento, você vai viver sem esperança. Eu lamento, mas você vai ser só mais um no meio da multidão, descrente, olhando para o mundo e falando não tem mais jeito, sabe, o ser humano não tem mais jeito, as pessoas não são de confiança, o mundo só vai piorar. Quem faz isso muito bem? As pessoas que não têm uma consciência expandida da realidade espiritual. Porque se você fosse um contemporâneo dos apóstolos, você ia olhar para Roma, você ia olhar para os imperadores, você ia olhar para todas aquelas construções, estradas, você ia olhar para as guerras que aconteceram entre os romanos e os gregos, e lembrar que os gregos tentaram helenizar o mundo, mas os romanos superaram ainda mais eles, e você iria olhar para tudo aquilo e falar assim, isso aqui jamais vai cair. Daí vem um carpinteiro de Nazaré, nascido lá na Judéia, um homem simples que entra em Jerusalém montado num burrinho. Aí você coloca isso em comparação com Roma, com os imperadores, com todo aquele arsenal de guerra, e você fala, como que um profeta montado num jumentinho vai vencer tudo isso? Agora,
Sabe, só o Espírito Santo podia testificar no coração daqueles homens, daquelas mulheres. Sim, haverá bom futuro para aqueles que temem a Deus. Sabe, olhe para o mundo hoje. Você fala, o mundo está perdido. Eu não creio nisso. O mundo está prestes a ser restaurado. Às vezes, quando está escuro, irmãos, é que está mais perto de clarear. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Você tem que agradecer, porque você está num dos melhores momentos da história. Você tem oportunidade, como eu disse, eu vou repetir. Você só tem uma vida para corresponder aos anseios de Deus. Se você está gastando a tua vida com você mesmo, se você acha que a vida se resume ao que o São estava falando ali no testemunho dele, a trabalhar, ganhar dinheiro, ter a minha conquista e depois se afundar no álcool, se afundar na comilança, afundar nos... Sabe, a sua vida não está conectada com a realidade espiritual. Agora, se a tua mente expandiu, e agora você sabe, tem uma realidade espiritual vivendo aqui. Não é mais de final de semana, não é mais religioso, não é uma visitação de vez em quando, não, é diário. Então você encontrou a perspectiva correta. Não tem mais nada que esperar. A sua desculpa acabou. Ah, mas está tão frio o mundo pode estar frio, o mundo pode estar escuro, o mundo pode estar em crise. Se o teu coração não está tudo certo. Quem disse que o que muda a minha perspectiva espiritual é o mundo? Não, a partir da minha perspectiva espiritual, é que muda o mundo. Mas hoje a gente está vivendo o contrário disso. São os crentes sem esperança. São os crentes com uma perspectiva retrógrada daquilo que é a perspectiva celestial. São os crentes que não leram a Bíblia. E eles ainda estão esperando alguma coisa acontecer. Então isso não é bem crente, é um judaizante. Entenda, o Messias já veio, o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Agora vão, agora correspondam, agora vivam tudo aquilo que Deus sonhou ao seu respeito. E sabe, isso vai acontecer, irmãos, na mesma proporção que nós buscamos. Na mesma proporção com que nós nos conectamos com a realidade espiritual. Então, no Antigo Testamento, Deus habitava primeiro no tabernáculo, depois Ele habitava no templo, mas hoje Ele habita no crente. Antes precisava de um templo para que Deus pudesse se manifestar. Hoje nós somos muitos templos. Porque hoje você é um templo que anda. Você manifesta a realidade espiritual onde você está entendendo essa palavra, amém? Sabe, então, segundo esse conceito antigo, quem estava mais perto de Deus, era quem estava mais perto do templo. Mas nós não vivemos no conceito antigo. Eu não preciso vir aqui durante a semana, eu queria falar com Deus, pastor, a igreja está aberta? Eu precisava orar hoje, eu precisava me encontrar com Deus. Também pode, ok, abrimos a igreja. Mas onde você está? No seu quarto, no seu trabalho, sabe, lavando a louça, limpando a casa, nas situações mais corriqueiras da nossa vida, Ele pode nos encontrar. E essa experiência, irmãos, ela é muito própria daqueles que entenderam a perspectiva correta, que não há mais nada a ser esperado, sabe? O máximo que aquelas pessoas daquela geração lá do Antigo Testamento experimentavam era uma sensação à distância, de que Deus estava, olha, uau, o fogo desceu. Era uma sensação, com certeza impactante, mas era à distância, era ocasional. Será que a gente não vive assim hoje também? Será que não tem crente tendo uma sensação ocasional da ação do Espírito Santo, do tipo, quando Ele descer, se Ele descer,
quando Ele me der um sinal, quando Ele aparecer, gente, tudo isso já aconteceu. Ele já deu sinal, Ele já apareceu, Ele já desceu, Ele já inundou as pessoas com o seu Espírito, Ele já está derramado sobre toda a carne. Você consegue compreender isso? Amém? Olha só, Hebreus capítulo 10, veja o que a palavra diz. Olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, diga comigo assim, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que a Bíblia está dizendo agora assim, ó, tenha coragem, tenha ousadia, você não precisa mais ficar do lado de fora, você não vai mais assistir da janelinha, sabe, agora você pode entrar nesse lugar, agora você não precisa mais de intermediadores, você não precisa mais de um sacerdote rasgando um animal, oferecendo sangue e holocausto em seu favor. Hoje você mesmo acessa o Santo dos Santos e você mesmo, se você quiser, na proporção do desejo do seu coração e da intensidade da sua busca, você vai receber um derramamento do Espírito, porque o Santo dos Santos é acessível. Esse era o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Era o lugar da arca da aliança. Gente, estude o tabernáculo, é incrível. Você não pode ficar lá no tabernáculo, ok? Mas você tem que transportar ele para a visão neotestamentária. Mas quando você faz esse transporte, como tudo se conecta. Sabe, como você atravessa do santo lugar para os santos dos santos. Isso é um privilégio que Deus lá no passado concedeu apenas a algumas pessoas, mas que hoje Ele concede para você, concede para mim. Meros pecadores, falhos como nós somos, Ele olhou para nós com olhos de misericórdia e falou: vem, meu filho, vem acessar o santo lugar, venha entrar no Santo dos Santos. A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, era um móvel material. Então, para que Deus pudesse estar presente, o móvel também precisava estar presente. Mas hoje não. Pegue um ônibus e vá para outra cidade e você vai encontrar o mesmo Espírito que está sobre você aqui. Se você permitir, Ele vai estar lá também. Porque Ele não depende mais de lugar. Quantos estão entendendo? Sabe, ele já não é mais enquadrado na nossa lógica religiosa. Não, porque para ser crente, para ter o Espírito Santo, a lógica mudou, gente. Eu comecei falando sobre isso, sobre as mudanças internas que provocam mudanças externas. E ele começa primeiro aqui, é um fogo que vai ardendo, é algo que vai queimando, é algo que vai desconstruindo todas as nossas antigas convicções sobre o que diz respeito a Deus. Então, se você não deixar esse fogo queimar para valer, você vai ficar sob uma perspectiva completamente humana, ocasional, onde Deus visita você de vez em quando. A Bíblia diz sim, ok, que você pode apagar o Espírito Santo, é verdade, está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo. Mas também a Bíblia diz em Efésios 4:30, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Preste atenção nessas duas coisas, você pode apagar, ok, você pode entristecer, mas você não pode se afastar. Veja o que diz Hebreus 13:5, de maneira nenhuma te deixarei, jamais o que, irmãos? O Espírito Santo não nos abandona. E aqui eu queria corrigir um lapso que até mesmo eu, por muitos anos, achava assim, puxa, sabe, será que eu estou distante de Deus? Já teve essa sensação? O pecado, sabe, a sua natureza carnal, às vezes te leva a pensar, nossa, estou tão longe de Deus, preciso buscar a Deus para que o Senhor volte. Não, na verdade Ele nunca saiu. Olha o que a Bíblia diz, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. O que pode ter acontecido, sim, você pode ter apagado Ele.
Você pode ter entristecido ele, mas ele não saiu de você. Então, irmãos, está mais fácil do que você imaginava, sim ou não? Hoje dá para você restaurar tudo o que outrora você achou, mas é um caminho tão longo para chegar até Deus de novo. É só você olhar para dentro de você. É só você se conectar de novo. É só você acender a chama. É só você falar: Espírito Santo, o Senhor está aqui, vivo dentro de mim. Espírito Santo, eu quero ter, sim, essa vida extraordinária que a palavra de Deus diz. Eu quero viver todas essas promessas e diariamente colocar um fogo, uma chama, uma conexão, sabe, uma ação da sua parte. Isso sim vai fazer diferença. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, não é de avivamento, é de ação, é de reação, é de uma capacidade de entender o momento que nós estamos vivendo e nos consagrar a Ele, tão somente a Ele. Precisamos começar a crer e desfrutar dessa intimidade maravilhosa que você tem de chegar perto do Senhor todos os dias. Que privilégio nós temos. Ele não está restrito à classe clerical da igreja, como na história a gente viu, que parecia que antes, quem, sabe, se relacionava com Deus eram somente os clérigos. Misericórdia. Você e eu, todos nós que abrimos o nosso coração, nós podemos ter acesso ao Pai. Sabe, a verdade do Evangelho é que Cristo em nós é a esperança da glória. Diga comigo: Cristo em nós. Fala: Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra coloca as coisas em perspectiva. Cristo em nós, Cristo em mim. O que é que te dá esperança? Cristo em você. Realidade espiritual em você. É buscar dentro de você essa capacidade de acionar a sua fé, de romper com todos os limites que você mesmo estabeleceu, porque nós somos ótimos em culpar o diabo, embora ele seja assim culpado. Mas às vezes tem gente que gasta a vida toda: pastor, o inimigo está furioso com a minha vida, o inimigo está me perseguindo, o inimigo isso, aquilo, outro. Irmão, é claro, como eu disse aqui, você vive o mundo do qual você tem mais consciência. Se a tua consciência te leva a pensar que o inimigo está furioso com você, está te perseguindo, e é por isso que as coisas não acontecem, então você na verdade está exaltando Satanás e diminuindo Deus. Agora, quando eu me posiciono e falo: não, aqui não, diabo, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito já foi derramado sobre a minha vida, aqui não. Então você exalta o Senhor e diminui o inimigo. Quantos estão entendendo? Então, o que nós precisamos hoje? Um grande despertamento. A palavra fala em Efésios 5, eu vou pedir para o louvor já subir aqui, eu estou finalizando. Efésios 5, olha, esse é um texto importante para nós. Desperta, diga comigo: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Olha o que a Bíblia está dizendo: desperta você que está dormindo. Ele está falando diretamente à nossa alma. Então, hoje nós precisamos nos conectar a nível de despertamento. O espírito talvez esteja apagado. O espírito talvez esteja aí entristecido, porque você, sabe, deixou ele lá num cantinho e falou: Espírito Santo, fica aqui no cantinho, eu vou ali resolver minha vida, eu vou ali realizar os meus sonhos, eu vou ali cumprir os meus objetivos, e fica aqui, Espírito Santo, domingo eu pego você para ir no culto comigo. É assim que muita gente faz. Pode ser que a minha ilustração aqui esteja um pouco exagerada, mas é assim que algumas pessoas fazem com o Espírito Santo. De vez em quando pega ele para passear. Ele não é teu cachorrinho, gente. Ele é o Espírito da vida. Ele é o Deus sobre a nossa história. Então, se ele não estiver à frente, não vá. Se ele não estiver com você, não saia da sua cadeira, não saia da sua casa. Agora, todas as vezes que nós
agimos por nós mesmos e achamos que o Senhor é obrigado a se manifestar, o Senhor tem que mudar essa realidade, mas você não se conectou a Ele. Então, a realidade muda primeiro dentro do nosso coração. As maiores mudanças que eu posso sofrer na minha vida, elas começam interiormente. Você quer mudar o mundo, você quer ajeitar as coisas, você quer mudar as pessoas, mas não mudou nem o seu coração. Nem o seu coração ainda está receptivo à ação de Deus. Nem o seu coração ainda encontrou esse lugar de descanso, esse lugar de paz. Como é que você vai mudar o mundo? É a famosa e clássica frase: quero mudar o mundo, mas não sei nem arrumar minha cama. Sabe, isso se aplica à vida espiritual também. Eu quero que as pessoas sejam mudadas, eu quero que o mundo seja mudado, mas eu não permiti nem que o Espírito Santo mudasse o meu próprio coração. E essa manhã, o objetivo é: aumente a sua consciência sobre um relacionamento, sobre uma vida com Deus, com o Espírito Santo. Atos 17, eu vou finalizar por aqui. A palavra de Deus diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não vai ficar aqui quando você for embora. Se você tem intimidade, se você se relaciona com Ele, Ele vai sair com você, porque isso aqui é um santuário de pedra feito por mãos humanas, mas você não, você é o recipiente. Você é o vaso que precisa conter o Espírito, que sai daqui hoje cheio do Espírito, que sente uma presença do Espírito e sente um desconforto, um incômodo, porque se você está vindo à igreja, se você está ouvindo a palavra e você está muito confortável, tem algo errado. Ou eu estou pregando mal, ou eu não estou pregando corretamente, porque, sabe, se a palavra realmente está vindo sobre nós, tem que ter desconforto, gente. Eu tenho que olhar para mim mesmo e falar: não, eu não aceito, eu não quero esse lugar de miséria espiritual, eu não quero ler o Espírito numa perspectiva errada, eu não tenho que esperar mais nada, eu tenho que realizar hoje, eu posso hoje mesmo mudar todas as coisas que eu quiser mudar na minha vida. Eu tenho só uma vida para corresponder aos anseios celestiais sobre a minha história. Você tem só uma vida, e o que é que você está fazendo? Nós temos só uma possibilidade, e muitas vezes estamos vivendo para nós mesmos. Renuncie-se a si mesmo essa manhã, tome a sua cruz, siga Jesus, vá para o lugar que Ele te chamou para estar, porque coisas, pessoas, circunstâncias, desejos, projetos, tudo isso é passageiro. É importante sim, é bom sim. Rejeitamos isso? Não, sabemos da sua importância, tem o seu lugar, mas são passageiros. Agora o Senhor não é passageiro. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor jamais passará. E eu quero enfatizar a visão que o São teve, eu entendi muito bem, sabe, aquelas plantinhas, e quando o São estava falando, eu lembrei da calçada. Às vezes a gente vê uma calçada rachada e está ali, de repente começa um raminho crescer, e aí aquele raminho vai rachando mais a calçada, e é esse o trabalho interno. Quando a gente olha para aquela calçada dura, você fala: é impossível que tenha alguma vida aí embaixo, mas de repente um raminho sai, outro raminho sai, e é isso que Deus está fazendo. A visão foi muito adequada com esse tempo. Talvez você não tenha ideia do que está aí dentro de você. Eu quero dizer, o que está dentro de você hoje quer sair para fora, sabe, está gritando alguma coisa dentro de você, falando: eu preciso ver a luz, eu preciso chegar no lugar certo da minha habitação. E esse é o tempo, irmãos, esse é o momento. Não postergue mais, não deixe mais para amanhã, não fale: quando eu não tiver mais compromissos, quando eu me formar, quando eu realizar todos os meus sonhos, quando eu já tiver com todos os meus filhos criados. Não, é hoje, com o filho no colo, como nós estamos vendo ali, o pai, né, com as suas lutas mesmo, com as suas adversidades. Não pare, é esse o momento de Deus para a sua vida. Então o Senhor não
pode mais esperar. Depende de você. Vamos ficar em pé, vamos ativar isso no nosso coração. Você está aqui hoje para ativar isso no seu coração? Então, abra seu coração agora, abra sua mente agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Sabe, uma das canções que a gente cantou dizia: em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Há fôlego aí. O fôlego, o sopro é um símbolo do Espírito Santo. Tem fôlego aí dentro, sabe? Não condicione o fôlego. Grite mesmo, fale mesmo, declare mesmo. Deixe esse fôlego sair. Deixe ele saber que ele está vivo, que ele está ativo, que ele está presente na sua vida. Ah, meus irmãos, vamos deixar o fôlego sair. Vamos deixar o Senhor atuar sobre esse lugar, sobre os nossos corações. Sim, Espírito Santo, já sentimos essa realidade. Oh, Espírito da vida, ansiamos por um mover, ansiamos por uma manifestação, por um grito da nossa alma. Está vivo, está presente, Ele está aí, Ele quer sair para fora, Ele quer mostrar que Ele está sobre você, que Ele não desistiu de você, que Ele está com o seu coração. Há uma palavra, há uma promessa. Sim, abra seu coração hoje. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, vem sobre os nossos corações, incendeia a nossa alma. Mais uma vez, estás aqui, Senhor. Declare isso, declare com fé. Ele está nesse lugar, Ele está sobre o seu coração, Ele
está avivando você, Ele está fazendo queimar novamente o seu coração. Você tem tudo em nós, Jesus. Rasga os céus e faz mais uma vez. Vem com tua glória e mostra o teu poder, Jesus. Você tem tudo em nós. Sabe, meu coração essa manhã, eu sinto uma direção muito clara de ser uma manhã também de perdão, sabe, de pedir desculpas ao Espírito Santo, porque muitas vezes apagamos Ele, muitas vezes entristecemos Ele, não deixamos com que Ele fluísse sobre a nossa vida. Nós somos os únicos responsáveis pela ação ou pela paralisia do Espírito Santo. E eu quero dar a você agora uma oportunidade de você convidar de novo, de você reacender a chama, de você pedir desculpas ao Espírito Santo, de você declarar: Espírito Santo, eu quero que o Senhor esteja vivo sobre a minha história. E você vai colocar mais lenha hoje. Então, continue com seus olhos fechados. Eu quero te dar essa oportunidade. Vá até Ele, chame por Ele. Ele está aí com você, Ele está dentro de você, Ele está vivo. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Sim, queremos mais. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Espírito Santo. Aviva, reaviva os nossos corações. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero Mais, Senhor.
Ó Espírito Santo, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos a habitação do Senhor. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui para dizer essa manhã que nós nos arrependemos pelo tempo perdido, que nós nos arrependemos de ter colocado tantas outras coisas, tantos outros projetos, de ter, sim, engrandecido a nós mesmos, as nossas necessidades, ao invés de colocar o Senhor como o selo da promessa em nossas vidas, como aquele que conduz, como aquele que realiza, como aquele que vai à frente, como aquele que aponta o caminho. E hoje nós estamos aqui, Espírito Santo, para dizer que para nós é motivo de muita alegria, é um privilégio reconhecer que o Senhor está vivo, que o Senhor está presente, que o Senhor está atuante, que o Senhor está trabalhando em nosso coração, que o Senhor não desistiu de nós, que as mesmas promessas que estavam sobre os apóstolos, que as mesmas promessas que passaram de geração em geração, são as mesmas que estão sobre a nossa vida, e não abrimos mãos delas, Senhor. E hoje nos conectamos de novo com a mesma realidade que os apóstolos viveram, o derramamento do Teu Espírito sobre toda a carne. Hoje temos o privilégio de hospedar a presença do Teu Espírito em nossas vidas, e não queremos mais sair desse lugar, não queremos trocar esse relacionamento por nada, não queremos que nada seja maior do que a intimidade, do que o prazer, do que a conexão que nós temos com o Senhor e com a Tua viva palavra. Sim, alimenta as nossas almas essa manhã, enche-nos com Teu fogo, enche-nos com o Teu poder, dê ao Teu povo novamente unção e autoridade, sabedoria, Senhor, reveste-nos de poder para enfrentar os desafios, as lutas em Teu nome, para reconhecer em todas as coisas a manifestação gloriosa do Senhor. Obrigado, porque é um privilégio tão grande hospedar o Senhor nas nossas vidas. Fica conosco, é a nossa oração, é o nosso desejo, hoje e todos os dias. Amém. Amém, querido. Aplauda o Senhor essa manhã. Ao Espírito Santo, a esse poder, a essa graça, a essa unção que está sobre a nossa vida. Encha-se dele, revista-se dele, chame por mais dele. Aceite, Senhor, continua fazendo uma obra. Aleluia. Mais do Teu Espírito, Senhor. Amém, querido. Que você saia daqui hoje com mais dele sobre a sua vida. Certamente você vai mudar a sua visão, certamente você vai enxergar a vida por uma perspectiva diferente. Não abra mão disso, é uma promessa que está sobre você. Se você recebe, dá um amém bem forte aí. Aleluia!